Muito bem, agora já está funcionando. E estamos dando início hoje a uma nova série de mensagens chamada Vidas em Jogo, aproveitando aí um trocadilho com a nossa Copa do Mundo que está chegando, vai ser a estreia nessa próxima semana. Não vamos falar sobre futebol, é somente um trocadilho mesmo, nós vamos falar sobre famílias, algo importantíssimo, plano do Senhor para a nossa vida. E para essa primeira mensagem, eu convido você a ler comigo Gênesis capítulo 2, nós leremos do versículo 18 até o capítulo 3, versículo 13. Está projetado aqui para você que quiser acompanhar a mesma versão, mas você que quiser abrir sua Bíblia, fique à vontade. Assim diz a leitura da palavra do Senhor. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar uma vez mais. Pai bendito, Deus de misericórdia, nós estamos diante da tua palavra, ó Deus. E a nossa súplica é que o Senhor fale ao nosso coração aquilo que o Senhor já preparou para cada um que o Senhor trouxe aqui esta noite.
Portanto, consola-nos, exorta-nos, transforma-nos, ensina-nos, encoraja-nos. É o que nós te pedimos, que o teu Espírito possa estar, Senhor, em nosso meio e trazendo a nós aquilo que nós precisamos para entender a tua palavra. Fica conosco, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, imagine que nós entramos em um estádio lotado. Não sei quantos aqui já foram ao estádio, mas o clima é maravilhoso, principalmente em dias de decisão. O clima ali é de decisão, as cores dos times estão por toda parte e a tensão é palpável, tanto por parte dos jogadores, dos técnicos, inclusive por parte da torcida também. Em uma Copa do Mundo, cada lance é decisivo. É um tiro rápido, um tiro curto, em que qualquer vacilada pode ser fatal. Um erro na comunicação da defesa, uma falha no esquema tático pode significar a eliminação do time daquele torneio. Nesta série, Vidas em Jogo, nós comparamos a trajetória da nossa família a esse grande campo de jogo que é o futebol. A nossa casa é o nosso time e o adversário é tudo aquilo que tenta nos desviar do propósito de Deus para a nossa vida. Só que, ao contrário de um jogo de futebol, aqui não disputamos um simples troféu de ouro. Nós disputamos a fidelidade ao Criador e a saúde espiritual do nosso lar. E é por isso que nesta primeira mensagem, nós olhamos para a formação do time original, antes do pecado. Deus estabeleceu regras ali, regras claras, como diz o ex-árbitro, que eu até esqueci o nome agora. Deus deu papéis definidos e Deus proporcionou uma comunicação perfeita, tanto entre Ele e os seres humanos, como entre os seres humanos, um com o outro. Mas, como nós veremos aqui, o jogo mudou quando uma voz estranha entrou em campo. E aí, nesse momento, diante dessa voz estranha, a defesa falhou, porque os jogadores deixaram de ouvir as instruções do seu técnico soberano para dar ouvidos a um invasor astuto, mau. Então a crise que nós enfrentamos hoje, no ano de 2026, em nossos casamentos e na comunicação em geral, não é uma crise nova, é uma crise que começou lá atrás. Nesse relato que nós vimos aqui, no Éden, quando a fé não foi devidamente defendida por aqueles que deveriam defendê-la. E para vencermos esse combate, esse jogo, precisamos entender que a família é longe de ser um arranjo acidental. A família é uma aliança divina. É algo poderoso que Deus instituiu para nós. E se nós quisermos que nossa vida não esteja mais em jogo, que é o título da série, de forma perigosa, nós devemos retomar as táticas do nosso técnico original, que é o Senhor Deus. Precisamos discernir quais vozes estão ecoando na sala da nossa casa, no nosso quarto, na nossa vida. O problema da comunicação começou lá, em Gênesis, como nós lemos, porque ali eles ouviram quem eles não deveriam ouvir e deixaram de ouvir aquele que eles deveriam ouvir. E hoje nós somos convocados a restabelecer essa comunicação com o céu, para que através disso a comunicação na terra entre nós seja restaurada. O tema da nossa mensagem de hoje é defendendo a fé. E em resumo nós veremos que a batalha pela família é vencida por quem ouve a voz de Deus. A batalha pela família é vencida por quem ouve a voz de Deus. E em primeiro lugar, meus irmãos, nós veremos que a família joga unida quando ouve a voz de Deus. Temos crianças aqui para desenhar? Temos. Então, crianças, desenhem Adão e Eva de mãos dadas em um lindo jardim. Tá bom? Adão e Eva de mãos dadas em um lindo jardim. Meus irmãos, esse texto que nós lemos aqui
remete à criação do mundo por Deus. E nessa criação, quando você começa a ler ali em Gênesis 1, tudo absolutamente é declarado como bom. Deus fazia e via que era bom. Deus dizia que aquilo era bom. O texto anterior a este que nós lemos aqui, detalha a formação do ser humano do pó da terra. E detalha também a sua colocação no jardim. E eles estavam no jardim com um propósito de servir e proteger o jardim de Deus. Eles eram agentes do Senhor, imagem e semelhança de Deus, para proteger aquele lugar em que o Senhor os colocou. O foco aqui muda da grandeza do universo, das coisas que o Senhor criou, para a necessidade humana de companhia, marcando o primeiro não é bom da Bíblia. No capítulo 2 nós vemos a primeira vez, depois de Deus ter falado que tudo que Ele criou é bom, Ele dizer, não é bom que o homem esteja só. Queridos, nós somos seres relacionais, e nunca é bom que nós estejamos só. E isso não vale apenas para casamento. Nós somos chamados a nos relacionar com irmãos em Cristo, com nossa família, com amigos. Nós não nascemos para viver só. E esse texto deixa isso claro, não é bom que o homem esteja só. Aqui tratando sim de um contexto de casamento, mas um contexto que pode ser aplicado a todos nós em relação a nunca nos isolarmos, mas ao contrário, procurarmos comunhão com pessoas que amam o Senhor Deus. Então, Deus, como soberano observador que é, declara que não é bom que o homem esteja só. O homem sozinho era incompleto para a tarefa que Deus havia dado a ele. Ele não conseguiria cumprir aquela tarefa, ele precisava de um espelho, de alguém que correspondesse à sua própria natureza, de alguém que lhe fosse semelhante. Então Deus, olhando esse contexto, promete uma auxiliadora. E esse termo está muito longe de ser um termo que denota algum tipo de inferioridade. A auxiliadora frequentemente é usado para descrever o próprio Deus em relação a Israel. Deus, em vários momentos da história, é o auxílio de Israel. Portanto, quando nós dizemos que a mulher é a auxiliadora do homem, nós não estamos colocando uma hierarquia, onde o homem é mais importante e a mulher menos, de forma alguma. A mulher auxilia o homem na linda missão do Senhor, de cuidar e governar o mundo que Deus criou. E isso indica uma aliada forte, que salva do perigo o homem e da solidão que ele sentia. Tanto é que nós vemos a alegria que Adão fica quando ele vê a sua esposa. Deus faz primeiramente os animais passarem ali diante de Adão, para que ele os nomeie. E Adão está ali fazendo o trabalho que Deus o colocou para fazer, nomeando os animais. E no exercício dessa autoridade, Adão tem a percepção que, embora os animais sejam criaturas magníficas, imagine os animais de diversas cores, tamanhos, fazendo sons diferentes, tendo cada um as suas características, passando ali por Adão, e ele pensando, esse vai ser tal nome, e esse aqui vai ser isso. Mas ele olha para aquilo e vê que nenhum deles, nenhum daqueles animais é igual a ele. Nenhum. Nenhum é um parceiro de aliança. Alguém que ele poderia dividir a vida. E meus irmãos, nós estamos em um ponto da história que infelizmente algumas pessoas acham que pets substituem pessoas. E isso não é verdade. Embora o pet seja uma criação de Deus, seja uma bênção em nossa vida. O próprio C.S. Lewis dizia que a criação do cachorro mostra como Deus é bondoso com o ser humano. Porque o cachorro é um ser maravilhoso, mas ele não é uma pessoa. Ele não é o nosso filho. Ele não é tratado como um ser humano, não deveria ser pelo menos. E Adão percebeu isso naquele momento. Ele precisava de alguém que fosse como ele. Então Deus, para resolver esse problema, fez Adão cair num profundo sono. E de Adão, a palavra aqui, no hebraico, é uma palavra que diz respeito à construção. Deus constrói Eva a partir
da costela de Adão, do seu lado, uma igual, uma que vai caminhar juntamente com ele. Ela não é um ser diferente, mas ela é osso dos seus ossos, carne da sua carne, indicando uma identificação total e uma lealdade recíproca. Diretamente um olharia para o outro ali e teria uma identificação. Foi para eles que foi feito aquele louvor, carne e unha, alma gêmea. Pois é, ali era de verdade, aconteceu ali. Foi de fato na criação de Eva. E o texto conclui com o homem deixando pai e mãe para se unir à sua mulher, tornando-se uma só carne. Claro, Adão não tinha pai físico. Ou seja, esse texto já queria nos ensinar o que nós deveríamos fazer. Qual deveria ser a nossa postura diante do casamento? Nós devemos deixar pai e mãe para constituir uma nova família. E aí, nesse relato nós vemos a nudez sem vergonha do lado dos dois, simbolizando transparência total entre o homem e sua mulher. E simbolizando também a comunicação sem barreiras que existia antes do pecado. Eles estavam nus e não se envergonhavam. Eu imagino que antes do pecado não existia gordura, não existiam imperfeições que existem agora, que fazem com que nós fiquemos com vergonha. Mas claro que não é por isso que eles não se envergonhavam, meus irmãos. É porque eles eram puros, eles não tinham pecado ainda. E é interessante que quando nós vamos para o Novo Testamento e olhamos para Efésios 5, nós vemos Paulo dizendo que este mistério de uma só carne aponta para algo maior, que é o relacionamento de Cristo e sua igreja, um relacionamento que abrange todos nós, casados e não casados. E aí nós podemos ver que se o primeiro Adão recebeu a sua noiva depois de um sono profundo, o último Adão, Jesus, conquistou a sua noiva através do sono da morte na cruz, quando ele abriu o caminho para que a comunicação perfeita entre Deus e o homem fosse reaberta pela sua graça. Comunicação que foi completamente prejudicada por conta do pecado, mas que aqui, em Cristo, volta, é restabelecida e nós temos novamente acesso a Deus, podemos fechar os nossos olhos e falar com o Senhor na certeza que Ele nos ouve, porque a nossa comunicação com Ele foi restabelecida através do segundo Adão, Jesus Cristo. Mas a segunda verdade que esse texto nos mostra, meus irmãos, é que a família é atacada quando duvida da voz de Deus. A família é atacada quando duvida da voz de Deus. Crianças, agora eu quero que vocês desenhem uma cobra falando com Eva, tá bom? Cobra é fácil de desenhar, né? Coloca aí alguma palavra na boca dela, sei lá. Uma cobra falando com Eva. Irmãos, após a descrição dessa harmonia perfeita da criação, de tudo que o Senhor estava fazendo ali, o texto introduz a tentação no jardim. Algo que mudou a história da humanidade de uma vez por todas. Nós vemos a absoluta transcendência de Deus sobre toda a sua criação e a proibição específica de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, sob pena de morte, e de uma morte que era certa. Deus falou: se vocês comerem dessa árvore, vocês certamente morrerão. Então, meus irmãos, a serpente nesse momento é descrita como astuta, um animal feito por Deus, o que remove qualquer ideia de dualismo, onde o bem e o mal se duelam de forma igual. Não, a serpente foi um animal criado pelo próprio Senhor, e ela não ataca o homem e sua mulher com força física, ela ataca o homem e a mulher com a distorção da comunicação, visando minar a confiança que Adão e Eva tinham no time original, na verdade, no técnico do seu time original, no próprio Senhor. E a primeira pergunta da serpente é carregada de uma surpresa fingida. Sabe aquela: é verdade que Deus disse
não comam de nenhuma árvore do jardim? E é interessante, meus irmãos, nós vemos como o pecado é o mesmo hoje. Você não precisa dizer que não crê na Bíblia. Você só precisa adulterar um pouquinho. Muda uma palavra aqui, muda outra ali, muda o sentido aqui. Quando você vê, você tem o mesmo livro de quem crê em Deus, mas você já pintou esse livro para crer em você mesmo. Você se tornou o seu próprio Deus. Ou você idealizou Deus de uma forma que não está descrita aqui. E a serpente, astuta como era, fez essa pergunta. Ela focou não nos aspectos positivos e maravilhosos do que Deus havia feito ali no jardim. Ela focou na restrição. E ela ignorou a generosidade da permissão de Deus, pintando o Senhor, o Criador, como alguém mesquinho e invejoso. Pensem comigo, Deus não precisava criar Adão e Eva, e Ele os fez à sua imagem, à sua semelhança. O texto usa uma figura poética, como se Deus sujasse suas mãos de barro para esculpir o homem. É lindo isso, meus irmãos. Deus fez isso e colocou um jardim muito belo, com tudo à disposição do homem e da mulher. E diz, desfrutem de tudo, só não comam daquela árvore de Giló ali, ó. Não come, é amargo. Tinha bacon, Coca-Cola, hambúrguer, churrasco, tudo. Só daquela ali do Giló, não come aquela ali não, porque aquela ali... Mas aí como é que a serpente fez? É verdade que vocês não podem comer da melhor árvore do jardim? Sabe aquela coisa assim? Focando no aspecto negativo. Sendo que esse aspecto negativo, na teologia é conhecido como um estado probatório do ser humano, ou a porta de saída, porque o ser humano só provaria que amaria a Deus, se ele tivesse a oportunidade de não amar a Deus. Então Deus falou, você tem tudo aqui, mas se um dia você não quiser mais relacionamento comigo, come daquela árvore, e você vai embora, você vai morrer. Mas a serpente foca nessa árvore. Mas Eva corrige a serpente. Ela diz, não é isso. Deus não falou que a gente não pode comer de nenhuma árvore do jardim. É só aquela ali, ó. Ele falou que a gente não pode comer e nem tocar. Deus falou que não podia tocar? Tinha isso em algum lugar? Não. Eva, ao tentar arrumar as coisas, piorou as coisas. E ao acrescentar palavras que Deus não disse, ela torna a lei divina mais pesada do que era, demonstrando que a voz da dúvida já começava a afetar o seu próprio entendimento. Então ela também colocou ali como se Deus fosse um Deus que estava apenas por puro prazer, privando-os de comer daquela árvore. Então a serpente nega a sentença divina, dizendo, imagina, é certo que vocês não morrerão. Gente, pecado é coisa do passado, para. Isso não existe, não. Olha, o que vale é o seu coração. Deus te conhece, imagina. Olha, você passou por tanta coisa, você merece, faz. Você tem que ser feliz. Você precisa pensar mais em você. Vozes lindas da serpente nos nossos dias de hoje. Ela acusa Deus de mentir para proteger os seus próprios privilégios, sugerindo que Deus teme que o homem se torne igual a ele. Meus irmãos, o Criador de todas as coisas, aquele que fez o homem, temeria que o homem se tornasse como ele? Então o tentador oferece uma espécie de abertura dos olhos e ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. E olha, o que é que nós escutamos hoje? Ei, esse negócio de religião é antigo, para! É sério que você ainda acredita nessas coisas? Não, você precisa ser um ser evoluído. Que isso? Isso não existe. Não, viva a ciência. Esse negócio de Bíblia, para, você acredita mesmo? Num jardim, uma serpente que falava, que comeu do... Gente, para. 2026, a terra não é plana não, acorda. Conhecer o bem e o mal aqui, meus irmãos, significa busca por autonomia moral.
na qual o homem quer decidir por si mesmo o que é certo. E quando ele quer isso, ele rejeita as instruções da voz soberana de Deus. Ele não quer mais que o Senhor diga para ele aquilo que é certo ou errado. Ele quer ser o próprio Deus. Ele já caiu ali. E isso fica claro no texto. Mas enquanto Adão e Eva falharam em defender a fé, ao ouvirem aquela serpente, Jesus, que é chamado por Paulo como o último Adão, venceu o diabo no deserto usando precisamente a palavra de Deus. Enquanto Adão foi tentado no paraíso, num grande e bonito jardim, Jesus foi tentado em um deserto seco, há 40 dias sem comer e sem beber, mas enquanto o diabo tentava Jesus, ele dizia: está escrito. Porque Jesus era cheio da palavra, Jesus é a palavra. Ele é a verdade encarnada que desmascara as mentiras do inimigo que tentam destruir a nossa família. E é nele, é em Jesus que nós aprendemos a silenciar a voz do tentador com o assim diz o Senhor. Quando você conhece a Escritura, você tem segurança para saber aquilo que vem do Senhor e aquilo que não vem. Agora, quando você não conhece a Escritura, você parece uma marionete na mão do inimigo, sendo levado por aí, arrastado por qualquer vento de doutrina. Mas por fim, meus irmãos, a última verdade que esse texto nos traz é que a família sofre a derrota quando abandona a voz de Deus. Crianças, o último desenho que vocês vão fazer é de Adão e Eva se escondendo atrás das árvores, tá bom? Adão e Eva se escondendo atrás das árvores. Meus irmãos, esse é o ponto alto do drama da queda. Nós temos um enredo bíblico que é dividido entre criação, queda, redenção e consumação. São os 4 pontos mais importantes de toda a Escritura. É sobre isso que a Escritura fala. E aqui nós temos o marco da queda do ser humano. As escolhas táticas têm consequências que transcendem o indivíduo. Consequências que não ficaram apenas em Adão e Eva. E nós vemos também o desdobramento do pecado, da visão cobiçosa ao ato de rebeldia e ao sentimento de culpa que eles ficaram automaticamente por fazer aquilo que Deus havia dito para eles não fazerem. Então Eva vê o fruto. E quando ela vê o fruto, ela deseja o fruto. Ela saliva, ela esquece de todo o resto. E é isso que o desejo faz conosco. Ele nos faz ficar cegos. E nós esquecemos das consequências e focamos apenas naquilo. Então, quando ela está no ápice do desejo, ela come do fruto. E assim ela desobedece o Senhor. E além de fazer isso, ela dá o fruto ao seu marido que come sem resistência. Adão, o primeiro banana da história. O primeiro que não impediu a sua mulher de pecar. Que não falou: opa, peraí. Não, o trato é comigo, o Senhor falou. Não é para comer. Para, Eva, para com isso. Ele não fez isso. Onde Adão estava, meus irmãos? Enquanto a serpente estava ali, no ouvido de Eva, onde Adão estava? E mesmo depois de Eva cair, o que Adão fez? Ele foi na onda de Eva e caiu também. É um pecado de iniciativa por parte dela e de tolerância por parte dele, fazendo com que ambos falhem em suas responsabilidades de aliança, de compromisso com o Senhor. Em vez da dignidade que a serpente prometeu, o que eles encontraram ali? Uma nudez vergonhosa. Os olhos foram abertos e eles já não se relacionavam com a mesma pureza, porque eles estavam envergonhados por estarem nus. A perda da inocência criou uma barreira entre o casal, que os forçou a criar proteções artificiais, folhas de figueira para esconderem-se um do outro. Eles olharam aquilo e já não queriam mais estar um ao lado do outro sem reservas. Ao ouvirem o ruído de Deus caminhando pelo jardim, o que deveria antes ser a maravilha de ouvir os passos do Senhor, que estava vindo no fim da tarde. Pense, meus irmãos,
num lindo fim de tarde, com um lindo pôr do sol, e o Senhor chegando pessoalmente para conversar com você. Pois depois do pecado, Adão e Eva já não viam mais a presença do Senhor como algo prazeroso, mas era o ruído de um grandioso Deus que faria alguma coisa conosco. E o que eles fizeram ali? Fugiram do Senhor. E não é exatamente isso que nós fazemos muitas vezes, quando nós queremos pecar, nós esquecemos o Senhor, nós não lemos a Escritura, nós não perguntamos a opinião dos nossos irmãos na fé, nós não pedimos oração, nós vamos lá e pecamos. E a comunicação que antes era prazerosa se tornou fonte de terror, porque a criatura rebelde tenta o impossível, esconder-se do Criador onipresente. Como é que você se esconde de Deus? Lembra do Salmo? Para onde me irei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo ao céu, lá estás. Se desço ao mais baixo abismo, lá estás também. O Senhor está em todos os lugares e não tem como nós nos escondermos dele. Mas a Bíblia também diz que o pecado cega o entendimento. O que significa que Adão e Eva ficaram... Estou tentando achar uma palavra melhor do que burros, mas não consegui. Então vai essa mesmo. Eles ficaram ignorantes. Acho que é melhor, né? Ignorantes à verdade de Deus e à lógica daquilo que o Criador ensinou a eles. Então Deus pergunta: Adão, cadê você? Agora, meus irmãos, alguém aqui acredita que Deus perguntou isso a Adão porque ele não sabia onde Adão estava? Igual nós quando estamos em casa procurando as coisas e não achamos? É claro que essa pergunta não é falta de Deus saber onde Adão estava. Essa pergunta é um chamado misericordioso para que o homem saia do esconderijo e confesse a sua falha. O que é a mesma coisa que Deus faz conosco hoje. Deus nos chama: ei, Raul, vem para cá, sai do escuro. O que você está fazendo? Deus sabe, mas Ele quer que eu confesse, para que eu seja transformado por Ele. Então, quando confrontado, Adão culpa a mulher. Opa, começou ali, hein? Começou ali. A culpa é da mulher que o Senhor me deu. E indiretamente ele culpa a Deus, porque ele diz: foi a mulher que tu me deste. É como se ele dissesse: olha, se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, isso, nada disso teria acontecido. A mulher culpa a serpente, foi ela. Foi a serpente que me enganou. E é isso que o pecado faz, meus irmãos. Ele destrói a transparência original e ele substitui a responsabilidade mútua pela acusação e pela defesa egoísta. Geralmente, quando vamos conversar com casais, é exatamente isso que acontece. Eu não suporto mais ele fez isso, ele fez aquilo, ela fez isso, ela fez aquilo. Quando existe um ditado certo que diz que quando dois não querem, um não briga. Opa, é o contrário, né? Chapolin Colorado sou eu. Quando um não quer, dois não brigam. Pois é. É exatamente isso, meus irmãos. Como nós estamos na metáfora do futebol, no futebol existe uma espécie de, digamos que, telefone sem fio. O treinador chama o capitão, passa instruções para ele, que ele deve passar para o restante do time. Ele não consegue ali no estádio, quando todo mundo está falando, a torcida está gritando, falar com todos os jogadores ao mesmo tempo. Então ele chama o representante e fala com ele, o representante sai falando aquilo que o técnico quer. Agora, se o capitão decidir ouvir um torcedor na arquibancada que grita uma tática diferente e tenta convencer os colegas de que aquela é a melhor ideia, o que vai acontecer? O time vai ficar desorganizado, sem rumo, sem saber o que fazer. Adão e Eva estavam no campo da vida sob as instruções perfeitas do soberano Criador. Mas o que eles fizeram ali foi permitir que a voz da arquibancada, a serpente, entrasse na frequência da sua comunicação. E por isso, eles abandonaram o plano de jogo original. Qual foi o resultado?
uma derrota catastrófica que não afetou apenas o lance ali que eles estavam vivendo, mas afetou toda a história da humanidade. Foi muito pior do que o 7-1. Muito pior. E quando as famílias param de ouvir o manual do técnico, que é a palavra do Senhor, para ouvir sugestões de autonomia do mundo, o que acontece é que o esquema tático do lar entra em colapso e a defesa da fé começa a ser corrompida. É isso que acontece quando nós paramos de ouvir a voz do Senhor. Ao lermos Romanos, capítulo 5, Paulo contrasta a desobediência de Adão com a obediência de Cristo. É ali que Paulo chama Cristo de segundo Adão. Adão nos deixou um legado de morte, de culpa, mas Cristo, através da sua morte substitutiva, nos oferece a justificação, que é algo maravilhoso, que é a chancela do Senhor, dizendo que nós somos puros, que nós estamos libertos dos nossos pecados em Cristo Jesus. Mas isso aconteceu porque Cristo foi exposto à cruz, sofrendo a nossa vergonha, para que nós fôssemos vestidos pelas vestes de justiça dele mesmo, e para que o nosso diálogo com o Pai fosse plenamente restaurado, meus irmãos. É por isso que, chegando à conclusão, nós aprendemos que a batalha pela família é vencida por quem ouve a voz de Deus. Quando nós olhamos para o primeiro casamento da história, ele começou de forma perfeita, uma perfeita comunhão entre o homem e a mulher, e isso aconteceu porque eles ouviam a voz do seu Criador. O mesmo continua acontecendo em nossas casas hoje. Casamentos são fortalecidos ou enfraquecidos conforme a voz que nós escolhemos ouvir na nossa casa. E é por isso que eu quero te fazer alguns convites. E em primeiro lugar coloque a palavra de Deus no centro do seu casamento. Não permita que o seu relacionamento seja guiado apenas por emoções, por opiniões da internet, ou por padrões culturais que nós vemos. Sabe como você faz isso? Ore com o seu cônjuge. Leia as Escrituras juntos. Façam da comunhão da igreja um auxílio para o fortalecimento da sua casa. A saúde do casamento não depende apenas da qualidade da comunicação entre marido e esposa, mas da qualidade da comunicação de ambos com o Senhor. Não adianta você comprar o livro de 5 passos para uma comunicação eficaz no casamento. Isso vai melhorar um pouquinho ali o comportamento, mas não vai tratar a raiz do problema, que é a falta de comunicação entre nós e o Senhor. Em segundo lugar, assuma o compromisso de construir um casamento segundo as Escrituras. Muitas famílias, meus irmãos, sofrem porque tentam enfrentar sozinhas batalhas que Deus planejou que fossem enfrentadas em comunhão com o seu povo. Por isso, procure caminhar ao lado de irmãos maduros. Receba aconselhamento bíblico quando necessário. E busque uma igreja local onde o seu casamento possa ser cuidado, encorajado e fortalecido pela palavra. Não caminhe sozinho. Ser casado não significa que a sua vida se limitou a você e sua esposa. Muito pelo contrário, você continua precisando dos irmãos. Em terceiro lugar, reconheça a sua necessidade de reconciliação com Deus. O maior problema do ser humano não é apenas a dificuldade de comunicação com o cônjuge, mas é a ruptura do relacionamento com o próprio Deus. E enquanto essa relação não for restaurada, todo o esforço que você tiver para construir um casamento perfeito vai ser limitado, vai encontrar barreiras. Por isso, corra para Cristo, arrependa-se dos seus pecados e confie naquele que veio buscar pecadores escondidos entre as árvores do jardim. Esse muitas vezes é o nosso caso. Somente Jesus pode restaurar o relacionamento vertical com Deus e começar a transformar também os relacionamentos horizontais dentro do lar. Mas eu também te convido a abandonar a prática de ouvir mais a si mesmo do que a Deus. Muitos conflitos conjugais acontecem porque o marido e a esposa se tornam especialistas em defender suas razões e se tornam também incapazes de ouvir a palavra do Senhor. Por isso,
Isso aqui é para todos nós que somos casados. Antes de exigir mudanças do outro, pergunte-se de todo o coração se você mesmo está disposto a obedecer ao que Deus já revelou na palavra dele. E por fim, busque a transparência ao invés do esconderijo. Depois da queda, Adão e Eva esconderam-se de Deus e passaram a culpar um ao outro. Casamentos saudáveis não são aqueles em que não existem falhas, mas são aqueles que existe arrependimento, perdão e verdade. Em Cristo, meus irmãos, nós não precisamos viver atrás de folhas de figueira da aparência desse mundo, da mentira ou da autoproteção. Seja vulnerável, peça perdão, busque reconciliação e busque força em Deus para que a sua família seja defendida das garras do adversário feroz que nós temos. A palavra diz que o diabo anda ao nosso derredor, pronto a nos devorar. E se tem algo que o diabo quer entrar, é nas famílias, porque ali é um porto seguro quando está debaixo da vontade de Deus. Por isso, cuide, proteja a sua família, mas não tente fazer isso pelas suas forças, porque é impossível. Busque aquele que é o verdadeiro protetor, o nosso Senhor, a quem nós vamos louvar este momento.